Então, gente, shalom, shalom a todos, boa noite. Vamos começar a nossa aula agora de número 7. Nossa aula, então, de número 7. Estamos na disciplina Avodá, aula de número 7, aula de hoje. E, gente, olha, a ramificação que a gente vai falar agora, ela poderia muito bem ter sido falada na ramificação 6. Só que o Dr. Harun Lichtenstein, ele vai fazer algo aqui que é muito semelhante do que o Maimônides faz no Sefer HaMitzvot. Ele destaca essa ramificação separadamente, porque é uma ramificação que, além de ser, era algo que, além de ser um ato de idolatria, misturava idolatria com brutalidade. Ou seja, misturava idolatria com algo muito, muito, muito violento mesmo. É claro que vai ter duas explicações a respeito de como que isso era feito, esse culto que os cananeus e os moabitas, eles faziam ao deus Moloch, né? Na verdade, os cananeus faziam Moloch e os moabitas faziam a Baal. Só muda o nome, tá bom? Porque o culto é o mesmo nos dois tipos de ídolos. O que acontecia é que os ídolos, eles recebiam nomes de acordo com o território nacional ao qual ele estava inserido, né? E de acordo com esse território nacional, um ídolo, então ele era nomeado de uma forma, ou então ele era nomeado de outra forma. Então, assim, esses ídolos ele eram nomeados. No entanto, a prática ritual era muito semelhante entre os vários adoradores de lugares diferentes do mundo, diante desses ídolos. E a gente vai ver hoje, né, e daqui a gente vai extrair um importante ensino a respeito da educação nossa, uma educação monoteísta para com os nossos filhos, para com as nossas crianças, para com os nossos, até mesmo, quando a pessoa é uma criança mais, um adolescente também está sob a nossa supervisão, né? Até um certo controle, até eles estão a nossa supervisão até certa idade. Então, nós temos uma certa responsabilidade aqui na condução dessa educação. Então, vamos falar um pouquinho sobre essa proibição aqui, ó, na aula número 7, a sétima ramificação, listada pelo Dr. Aaron Lichtenstein no livro The Seven Laws of Noah. Ela é a ramificação de quê? De não entregar os filhos para Moloch. Ou seja, Moloch também era chamado de Moller. Tá? Tem duas maneiras de você traduzir esse nome. E algumas traduções vão colocar Moloch, outras traduções vão colocar Moller. Mas dentro do conceito é o mesmo ídolo. Levítico capítulo 18, versículo 21, está escrito: não dê nenhum de seus filhos para entregar a Moloch. Levítico 18, 21, vai criar 18, 21, fala sobre isso. Está na Parashá Haremot. Parashá Haremot vai, então, elucidar sobre algumas partes. Vamos lembrar que esse tipo de prática aqui, de idolatria, ela vem dentro do contexto de Levítico 18, depois de Levítico 18 ele ter nomeado vários e vários tipos de abominações. Né? Levítico 18 ele vai estabelecer uma tabela sobre impurezas e imoralidades que aconteciam na terra do Egito, na terra de Canaã e na terra de Moab. E o conceito vai ser: não faça como esses povos, não faça como as obras do Egito, não faça como as obras dos cananeus, não faça como as obras dos moabitas. Então, Hashem, logo depois, ele vai falar de duas proibições básicas. Uma delas vai falar sobre a proibição de dar a filha para ser uma prostituta cultual. E logo depois vai ter uma proibição de quê? De dar um filho para Moloch. Então, como que será feito? De que forma era feito? Vamos ver aqui nessa aula de hoje. Então, o Sefer Hinur, número 208, vai explicar o significado desse versículo aqui. O Sefer Hinur traz aqui uma fonte do comentário do Narmanides sobre o próprio
pouco mais a respeito de Levítico, e vou dizer o seguinte, que o Narmânides, ele disse que os sacerdotes idólatras passaria a alma dessa pessoa, a alma dessa criança, ou seja, a vida dessa criança, ela viva pela chama até que ela morresse, até que a alma dela partisse. Essa era uma das formas que Narmânides fala. Então, esse culto, praticamente, envolvia o ato de fazer sacrifícios humanos. A gente até vai ver que esse texto aqui, ele é um texto muito incisivo, sabe por quê? Ele acaba com a ideia de que Deus tolera sacrifícios humanos. Ele acaba com a ideia de que Deus ordena sacrifícios humanos. Deus aqui está proibindo os israelitas, propriamente dizendo, de sacrificar os seus filhos. Quanto mais a pseudo-ideia de ele ter alguém, ou um tal Messias, ser sacrificado pelos pecados dos seres humanos. Muito menos isso, né? Muito menos isso. Então, de forma alguma, a Torá ela vai corroborar dessa forma de sacrifício. A Torá aqui ela vai dizer, olha, é uma proibição. Nós devemos entender que a idolatria ela pode levar ao extremo. Ela pode chegar dentro de alguns níveis em que as pessoas não conseguem mais controlar aquilo que é chamado de fé ou cegueira. Propriamente dizendo, uma pessoa que ela está tão envolvida com setores de cultos radicais demais, né? Ela vai ir ao extremo. O emocional, o apelo emocional da idolatria, a parte sentimental, a parte do além da lógica, a parte da emoção mesmo, aflorada, né? É um apelo muito grande que eles fazem. A idolatria ela apela muito grande. Aquilo que não é racional, aquilo que não faz sentido. E, sim, pode chegar em certos momentos, em que as pessoas podem fazer certo tipo de brutalidade, independente de terem filhos, ou independente de serem pais, independente de serem mães. Existem pessoas que chegam ao extremo. Por exemplo, em certos países, ainda hoje, né, se pratica vários tipos de rituais envolvendo seres humanos desossados. Não é em vão que no nosso Brasil, no nosso país, no qual nós vivemos, existem pessoas ainda que são sequestradas à luz do dia. Não é em vão que pessoas somem de repente, do nada. É claro que alguns somem por algum problema com envolvimento com a criminalidade, a gente sabe disso, né? Agora, existem uma certa gama de pessoas que somem nesse país e ninguém sabe explicar o motivo. Ou não querem investigar o motivo bem a fundo para que tenha uma explicação coerente. A gente mora dentro de uma parte aqui no sudeste do Brasil, no noroeste do estado do Rio de Janeiro, em que durante, não sei quem lembra disso, não sei se vocês têm, não sei quem mora por aqui lembra, mas uma certa época, né, aqui perto, numa cidade vizinha, não muito vizinha, mas cidade vizinha, né, desapareceu durante uma festa um menino. Um menino, ele desapareceu. E esse menino, ele foi levado para uma cachoeira e quando encontraram só a ossada dele. Ele desapareceu. Ele foi sequestrado e foi desossado e foi sacrificado. Isso, durante muito tempo, saiu em alguns jornais, passou durante... na época, eu lembro que passou isso até no Fantástico, né? E envolvendo o quê? Um culto dentro de uma idolatria que sim pode levar ao extremo. Que sim pode chegar ao extremo.
Nós estamos falando sobre o resultado extremo e nocivo da idolatria. No entanto, assegurar os nossos filhos que não tenham nenhum contato com a idolatria é um dever de todo pai, de toda mãe. Nós dizemos que nós queremos o que para os nossos filhos? Nós queremos aquilo que é melhor para os nossos filhos. Logo, se você acredita que o monoteísmo é verdade, se você acredita que o monoteísmo é o melhor para você, você também vai acreditar que o monoteísmo é o melhor para o seu filho. Então, a melhor maneira de você não consagrar seu filho para a idolatria e não colocar ele à mercê da idolatria, e olha que a sedução da cultura, e para a gente que vive praticamente numa contracultura, né? A gente vive, os monoteístas no Brasil vivem numa contracultura, né, ou uma oposição à cultura. A cultura, ela te força muito, muitas coisas, né? Te força dentro de um certo sentido. Você tem um livre-arbítrio, a livre escolha de escolher entre bem e mal, você pode estar fazendo isso. Mas existe uma certa pressão. Quando uma pessoa, de repente, ela tem um filho, não faltam pessoas que vão chegar para você e vai falar para apresentar na igreja e tal. Ou para batizar a criança. Que se não batizar a criança vai ser pagão. Que se não batizar a criança, ela vai chorar, chorar, chorar e nunca para de chorar. Então, tem isso tudo, né? Tem isso tudo que influencia muito. Não vai faltar pessoas, por exemplo, que vão chegar para vocês que, de repente, se a criança ela não está muito bem, está com o intestino meio, digamos assim, não muito normal, né? Vão chegar pessoas adultas, vão falar para você, olha, tem que levar para benzer. Tem que levar para a benzedeira tal, tem que levar para a rezadeira, tem que levar para fulana, tem que levar para ciclana. Não vai faltar. Então, a nossa luta para que os nossos filhos não estejam diretamente envolvidos em toda e qualquer forma de idolatria é uma luta muito grande. É uma luta muito grande. E sempre foi assim. Sempre foi assim. Não pense que foi fácil. Imagine você, Abraham e educar Isaac, no meio de todos os povos cananitas que existiam ali na época. Imagina você como que, por exemplo, o povo judeu passou com as suas crianças no Egito todo paganizado. Imagina você, então, que sempre houve batalhas e lutas que não foram muito fáceis. Imagina o que Enoque passou para educar Metusela. Uma luta constante. O que Lameque, filho de Metusela, passou para educar Noa? O que Noa passou para educar Shem, Cam e Jafet? Dentro de sociedades que estavam totalmente ao contrário daquilo que a Senhor ordenava para o mundo. Mas essas pessoas, elas valorizaram os mandamentos de Deus e foram, inclusive, se esforçaram ao máximo para que seus filhos pudessem ter uma educação de acordo com os padrões divinos. Independente de quão fácil, independente de quão difícil possa parecer. É difícil, não é fácil, mas essa é a nossa luta constante. Então, todo esse trabalho, toda essa missão que nós temos em relação com os nossos filhos, ela pode ser encarada não só de uma forma negativa, não só de uma forma contrária, mas de uma perspectiva positiva também. Porque, em vez de eu me concentrar em não deixar que o meu filho seja consagrado à idolatria, eu posso concentrar em ensinar para ele o monoteísmo. Porque a partir do momento em que você está ensinando para o seu filho o monoteísmo, você está completamente cercando ele contra toda idolatria. Um minuto não. Digamos assim, tire 30 minutos do seu dia. No mínimo, 30 minutos. 30 minutos do seu dia. Seu filho vai para a escola normalmente, para a escola particular ou para a escola pública.
Se ele estuda meio período, ele vai de manhã, meio-dia está chegando em casa. Se ele estuda na parte da tarde, ele está chegando em casa 5h30, mais ou menos, né? Então, ou se ele estuda em ensino integral, ele vai chegar na sua casa somente às 5 horas. Em vez de o seu filho chegar e logo ele ir para o videogame, ou então logo ele ir para brincar, que é saudável também brincar com os amigos, né? Não tem algo de errado nisso, não tem nada de errado em pular, pular amarelinha, jogar bola de gude, saltar pipa, saltar do papagaio, é até bom, faz falta isso. Acho que faz falta isso que a nossa geração que acaba não tendo hoje e que realmente faz falta de verdade. Mas tira 30 minutos antes de tudo. Ele vai, seu filho chegou, vai mudar a roupa do colégio, vai sentar com ele uns 30 minutos, vai pegar uma lição, vai ensinar com ele, vai sentar, conversa com ele um pouquinho sobre as 7 leis. Adquire um livro de história judaica para crianças, conta uma história para ele. Shabat é um dia especial, você pode estar fazendo isso não só todo dia, mas como dia mais abrangente no Shabat. Dedicar o seu dia do Shabat totalmente a trabalhar em prol da sua família. Está educando, está orientando. Dessa forma, nós conseguimos preparar não somente a nossa geração, mas uma geração futura para encontrar-se com de verdade e para manter firme as 7 leis e suas ramificações. Para manter firme o monoteísmo. Esse foi o principal erro da geração dos ninivitas. Os ninivitas abaixaram as 7 leis e suas ramificações com a pregação de Ioná, Hanavi, Jonas, o profeta. No entanto, os filhos dos ninivitas não seguiram o caminho deles. E com o tempo, os próprios filhos de ninivitas que não seguiram o caminho deles acabaram fazendo guerra até contra o próprio povo de Israel, com o passar do tempo. Então, aqui, a gente vê um trabalho que ele deve ser feito não somente sendo egoísta, não somente pensando na gente, mas pensando muito mais naqueles que estão hoje crescendo. E qual forma de vida que eu quero deixar para eles. O Brasil, como nós falamos, ele tem muitos tipos de cultos afro-religiosos. Alguns desses cultos afro-religiosos, eles praticam sacrifícios humanos, mostrando, dessa forma, os extremos que realmente a idolatria pode levar. Não entregar nossos filhos para a idolatria também é aplicado quando nós ensinamos o monoteísmo a eles. Não entregar para os filhos para a idolatria envolve alguns exemplos também, como alguns ritos que são próprios praticados contra crianças, né, no nosso Brasil, como, por exemplo, o batismo, ou ensinar às crianças alguma história de idolatria, totalmente proibido. É claro que quando a gente fala de história de idolatria, nós temos que trabalhar com o seguinte, gente. Existem histórias que realmente são idolatrias escancaradas. E existem histórias que são idolatrias disfarçadas. Existem conteúdos de TV, de mídia, que vem disfarçado com uma superfície de bruxaria, de feitiçaria, e que nós nem nos damos conta. Qual é o remédio para nós podermos tratarmos tudo isso? Qual é a fórmula, se existe uma fórmula para nós tratarmos isso? É tudo passar pelo crivo das 7 leis. Todo conteúdo tem que passar pelo crivo das 7 leis. Todo conteúdo, tudo aquilo que nós falamos, tudo aquilo que nós pensamos, tudo aquilo que nós lemos, que nós vemos nas mídias, devem ser crivados pelas 7 leis. Ou seja, devemos pensar, será que isso está de acordo com as ramificações com a qual estou estudando? Ou será que isso está em desacordo? Será que está muito legal ou não? Acredito que
o filho, de repente, chorar um pouquinho, não vai matar ele. Pelo contrário, lá na frente, ele vai agradecer até. Você é um homem justo, você é uma pessoa realmente coerente, nobre e que cresceu como um monoteísta. Então, a melhor forma que nós temos realmente de poder trazer para os nossos filhos o livramento de todas as coisas erradas e todas as ciladas que podem ocorrer contra eles é pela Sagrada Torá. Então, a gente vai, então, agora abrir para perguntas. Simone, pode falar. Shalom a todos. Professor, meus filhos, eles foram apresentados na igreja. Hoje, agora eu estou no monoteísmo. Tem alguma influência neles ainda, essa apresentação que eu fiz neles na igreja? Simone, na verdade, o que você faz por eles hoje já limpou tudo, entendeu? A educação que você está dando a eles, as atividades que você faz com eles, o empenho que você tem como mãe para com eles, já é um grande que você está cumprindo. Então, o que o lado positivo ele faz é muito maior que o negativo. Entendi, obrigada. Nada. Ronaldo. Boa noite a todos. Moreira, Ruth era moabita e, de acordo com a história, ela seria sacrificada a Moloque. Isso procede? Você sabe alguma coisa da história dela nesse sentido? Não. Ela não seria sacrificada a Moloque porque era filha. Somente era sacrificada a Moloque os meninos. E o menino primogênito. Tinha que ser o primeiro filho a nascer da mãe de parto natural. Era somente os primogênitos. Ok, obrigado. A Ruth, o que poderia acontecer com ela, se ela fosse plebeia, e ela não era plebeia, se ela fosse plebeia, ela poderia se tornar uma sacerdotisa cultual. As meninas serviam nos templos para Camus, entendeu? Quando elas faziam 15 anos de idade. Existia uma festa que os moabitas faziam, chamada de festa de 15 anos, em que a menina era consagrada e doada para o deus Camus. E lá, nessa festa, ela perdia em público a primeira vez a virgindade dela. Então, ela passava a se tornar uma sacerdotisa cultual. A Ruth, Obrigado. ela era filha do rei de Moab. Ruth era filha do rei de Moab. Era uma nobre. Isso nunca ocorreria com ela. Joedva. Ai, eu nem tinha percebido que eu levantei a mão, né? Mas vamos lá. More, eu não sei aqui se tem outras avós também, se sou só eu. Mas a gente, assim, vive numa casa. Eu vivo numa casa que nem todo mundo é monoteísta, né? Aí, para eu educar as minhas netas, a minha nora é uma pessoa muito boa, porque ela como o senhor sabe, me deixa levar a Mora na Beit, me deixa falar do monoteísmo para a Mora, mas, ao mesmo tempo, às vezes, ela também leva a minha neta na idolatria. E aí? Como é que fica? É uma situação um pouco complicada, sabe, Joedva? Não é uma situação muito fácil. Eu costumo orientar o seguinte: o pouco que você puder aproveitar, as oportunidades que você tem
sem entrar em atrito, entendeu, com ela. Não precisa entrar em atrito, tá? Mas o pouco que você conseguir compartilhar vai pesar muito mais na balança na hora da decisão lá na frente do que a idolatria. Entendi. Agora o senhor falou também que as religiões, há algumas religiões de matiz afro, né? Elas ainda sacrificam pessoas em seus cultos, assim, porque eu sei de um caso que aconteceu até lá em Bananal, né? Que é a terra do pai do meu filho, onde eu morei por 4 anos, que um pai de santo e uma mãe de santo, junto com os pais da criança, deram 1 litro de pimenta batida para a criança beber, para uma entidade. E a criança morreu, é lógico. Foi uma confusão, a cidade inteira ficou consternada, queriam matar os assassinos, essa coisa toda. Mas eu pensei que fosse assim, um caso provocado pela ignorância, mas que eles sempre falavam que eles não tinham a intenção de matar a criança. Mas existe isso mesmo? Existe, não é todas, tá? As ramificações das religiões afro que realmente atuam com essas partes mais pesadas, tá? Mas quando a gente fala de algumas partes, sim. O voodoo e a quimbanda, praticamente, são aquelas que mais praticam esses atos. Esses dois. Então, são atos extremos. São atos extremos. É coisa que a gente não vê todo dia, até porque, ultimamente, não, né, acredito que agora, nesse governo, agora não, ninguém vai fazer nada, porque estão dando carta branca para eles, né? Então, mas um tempo atrás, eu lembro que teve uma questão contra os ambientalistas, contra a prática da matança. A matança é quando você mata um porção de galinha, entendeu? Um certo dia. O candomblé tem isso. Dia da matança, né? Eles matam. Aí os ambientalistas criaram um certo problema com isso, foi levado para a justiça e tudo. Mas, então, estou falando assim, em relação ao animal, hoje na nossa sociedade, já causa um certo problema. Se eles matarem pessoas assim a morte e vão-se embora, né? Imagina o que vai ter contra eles. Logo, eles fazem, alguns setores sim fazem dessa forma ainda, tá? Existe sim, existe muita prática de desossar pessoas, existe muita prática ainda hoje se mistura muito duas coisas ao mesmo tempo que pega e sacrifica pessoas, pega e vende os órgãos das pessoas para o mercado, né? O mercado clandestino de órgãos, e emendam uma coisa a outra. Eu nem sabia que existia voodoo no Brasil. Quimbanda sim, mas voodoo eu achei que fosse coisa lá do Haiti. Tem voodoo no Brasil. Bruno. Shalom, Moré, shalom a todos. Obrigado por essa oportunidade aí. Queria fazer uma pergunta com relação a como é a metodologia que podemos fazer com adolescente. Meu filho, por ter sido criado assim numa família cristã, mesmo eu sendo um pai monoteísta, foi muito difícil, muita tribulação ele absorver, né? Porque ele ouvia de um lado, né? E eu não entendia dessa metodologia que o Moré falou, que a gente pode falar pouquinho, não importa a quantidade. Mas da forma como eu agia, eu queria impor, né? Impor assim para ele acreditar, mas não precisava disso. Mas ele acabou cedendo, né? Só que ele não é 100%, essa que é a questão, entendeu? Ele não tem aquele negócio, eu acredito que muitas das vezes ele faz as rezas, às vezes esquece, às vezes deixa, justamente por influência agora da adolescência, que é agora que é a questão mesmo, entendeu? No tempo ele estava
criança era mais fácil, entendeu? Agora, adolescente não, que ele tem a forma dele pensar. Na adolescência, a gente só consegue vencer, digamos assim, na base da argumentação, já não é mais você dizendo, não, não faça isso, o adolescente não adianta mais isso, entendeu? Então, eu queria saber uma metodologia para ensinar adolescente, que o Moré falou, assim, de livros infantis, né, mas eu acho que, não sei se É, combinaria para adolescente. essas duas coisas aí que você falou pode ser um bom começo. Primeiro, é argumentar, entendeu? Ler bastante, explicar bastante. Entender não somente o conteúdo judaico, mas entender as coisas que chamam muito a atenção do adolescente. O adolescente, ele tem um apreço muito assim por ciência, pela razão, por ser explicado de uma maneira que ele entenda racionalmente. Entendeu? Então, muitas vezes, somente a Torá para ele, ele pode entender apenas, não, isso daí é uma religião igual, tem uma religião lá, outra, tal. Infelizmente é assim. Infelizmente é assim. É Então, verdade, são muito argumentistas, é verdade. tem que pegar bastante conteúdo também de coisas que trabalham muito, muito, muito a razão das coisas ser. A segunda coisa, partir para a influência. Influenciar eles. Eles têm que encontrar no judaísmo, nas sete leis, algo bom, alegre, feliz, algo que não vem carregado somente do formalismo, entendeu? Tem que ser feliz, tem que ser alegre, tem que ser bem espontâneo. Tem que ter muita música. Eles, a música é algo que pode ajudar bastante, mas bastante mesmo. A outra coisa, além da música, é você despertar a curiosidade dele, entendeu? A curiosidade dele vai fazer com que as perguntas surjam e você responda para ele. Assim que ele vai aprender. Com a curiosidade sendo aguçada, ele perguntando e você trazendo as respostas. Positivo. Tenho só mais uma pergunta. Tá dentro ainda da questão. Posso fazer? Pode ir. Nós sabemos que nós estamos, como você citou, candomblé. Candomblé é uma religião expressiva aqui, que inclusive esse governo que está tendo aí, eles dão muito carta branca, como você falou para eles, né? Do candomblé. E, querendo ou não querendo, alguns nativos daqui da minha terra também têm algumas crenças parecidas com a do candomblé. Só que o que eu vejo na Torá, entendeu? Por exemplo, com relação a ervas. O meu filho recentemente pegou catapora. E você sabe que na Umbanda eles fazem negócio de banho de ervas, só que a utilidade que eles usam é para outra coisa. É para descer espírito, receber, seu corpo está preparado, né? Uhum. E recentemente eu fiz um banho para o meu filho de camomila, para ajudar ele na catapora. Seria isso o problema, justamente porque se parece com alguma coisa do candomblé ou não? Não, não é um problema. Você não fez o rito. Se você fizer só o procedimento, como se fosse um procedimento de medicina alternativa, usando apenas a força, a vitalidade, o fármaco que propriamente vem da própria natureza, e não você invocando nada sobre isso, não é uma idolatria. O problema é você invocar, fazer um rito. Eu não invoquei, não. Até porque eu aprendi o seguinte, aí no judaísmo, né, que a Torá fala que tudo tem uma centelha divina, inclusive as ervas. Isso. Então, não preciso ir na Umbanda ou no Candomblé para entender isso. Aí eu peguei a erva e simplesmente fiz como banho normal mesmo, medicinal, e ele melhorou e muito, olha. Isso pela medicina alternativa é comprovado também, tá? Eu não estou falando de rito, gente, estou falando de ritual, estou falando de ninguém dar passe no outro, não. Não é nada disso, não. Estou falando aqui, de repente, você sabe que são maneiras terapêuticas de lidar com as coisas, né? Se estudou também dentro da medicina a respeito disso, da homeopatia e tal, e como tal, tem uma comprovação científica. O povo judeu usa muitas plantas, né? A gente sabe disso. O próprio povo judeu usa demais as plantas. Então, as plantas é uma solução natural da maneira que Deus influencia diretamente da natureza. Então, é algo perfeito. Agora,
Isso não pode se transformar, é claro, em procedimentos mágicos, em recitar algum mantra ou falar alguma frase, nada disso, porque aí já se tornaria outra coisa. E digo mais, mesmo se seja alguma repetição de mantra cabalístico judaico, hebraico, não pode, porque a Torá, principalmente o nosso rabino, ele não indica as pessoas fazerem segulot, prática, apesar de que existem, né? Mas o nosso segmento da Chabad, nós seguimos só a Torá mesmo, o Tehillim, e acreditamos na força das 7 mitzvot, que pode fazer, a Hashem faz grandes milagres também. O perigo é o seguinte, tá? Vou te explicar porque o Ravi Jacob tem essa posição. O perigo que ele acha é o seguinte: ele acredita que a partir do momento que a pessoa vai trabalhar muito somente a segulote, ela vai substituir a segulote no lugar de Hashem. Entendeu? Esse é o perigo. Esse é um perigo. E a nossa, infelizmente, a fé do povo brasileiro, né, ela é muito baseada em transferir para objetos. Exatamente. E transferir para as coisas. E já tem uma tendência a fazer isso. Então, tem que ter um certo cuidado nessa questão aí. A gente acendia a vela para o Flamengo ganhar. Por qualquer coisa. Obrigado, Moré. Esclareceu bastante. Então, gente, essa foi a nossa aula de hoje, a nossa aula de número 7. A gente vai estar disponibilizando lá na plataforma. Vamos estar postando também no grupo a gravação da aula, direitinho para vocês poderem acessar novamente, tá? Aí a gente está postando agora plataforma e grupo, para ficar assim, o grupo fica fechado, tá? Porque se eu deixar aberto, muitas pessoas vão falar. Aí quando a gente vai ver, a gente não acha os conteúdos lá para quem tem uma dificuldade a mais de achar na plataforma, tá bom? Então, assim, a gente está fazendo esses dois caminhos, tanto com um quanto com o outro, para poder facilitar para todo mundo, para poder todo mundo estar bem antenado. Esse é o nosso propósito. Que a Hashem possa dar muitas bênçãos. Eu não sei se vocês já viram, eu coloquei mais uma atividade hoje lá, tá? Que a atividade número 4 já está também na plataforma. Eu vou disponibilizar para vocês também no grupo, tá bom? Então, que a Hashem possa dar muitas bênçãos a vocês. Hoje é segunda, amanhã é terça-feira. Então, amanhã, 8 horas, nós temos uma aula com o Ravi Shimon, né? Então, a nossa próxima aula agora vai ser no próximo domingo. Próximo domingo nós temos mais uma aula. Que a Hashem possa dar muitas bênçãos a todos. Uma ótima noite, bom descanso. Shalom, shalom. Shalom, Moré. Muito obrigado pelo show. Shalom a todos, boa noite. Shalom, Moré. Boa noite a todos. Shalom, shalom a todos. Shalom.